Olá, aqui é a Helga. Eu trago através deste vídeo um artigo que foi publicado no dia 2 de maio e atualizado no dia 4 de maio, 2 dias depois de 2020, claro, o ano em que estamos, intitulado "O Papa quebrou a tradição de novo para fazer de Tagle um cardeal-bispo". É um artigo que foi publicado pela Rappler, um meio de comunicação chamado Rappler, Rappler. Eu não conhecia esse meio de comunicação e agora já nem sei como cheguei a ele, mas a notícia é muito interessante e eu vou lê-la. O Papa Francisco rompeu novamente a tradição, como fez com outros 4 bispos em 2018, para fazer do cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, um dos mais altos príncipes da Igreja Católica. Quem acompanha meu canal já escutou falar aqui do cardeal Tagle. Eu trouxe um vídeo, ainda em 2019, no dia 10 de dezembro, intitulado "Francisco prepara sua sucessão. Nomeia o filipino Monsenhor Luiz Antônio Tagle, novo cardeal vermelho". Eu dizia que, aparentemente, Francisco estava preparando sua sucessão porque no domingo 8 de dezembro de 2019, dia de celebração de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Francisco nomeou o cardeal, atual presidente de Caritas, o filipino Tagle, novo prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos. Mas voltemos aqui ao Rappler para dar essa notícia que avança um pouco mais neste caminho para fazer de Tagle uma figura realmente protagonista nesse papado de Francisco, que parece já estar preparando sua sucessão. Segue. O Vaticano anunciou na sexta-feira, 1º de maio, que o Papa recentemente promoveu Tagle, de 62 anos, ao posto de cardeal-bispo. Ele é o primeiro filipino a tornar-se cardeal-bispo, o que faz dele o bispo filipino com a mais alta classificação em quase 500 anos de cristianismo nas Filipinas. O antigo arcebispo de Manila é hoje um dos 11 cardeais-bispos do Vaticano, além de outros 3 que pertencem ao rito oriental da Igreja Católica e que vivem longe de Roma. O padre Greg Gaston, reitor do Pontifício Colégio Filipino em Roma, disse ao Rappler, esse meio de comunicação que eu leio, que os cardeais-bispos servem como consultores próximos do Papa. Ser cardeal-bispo também é significativo porque, entre eles, é escolhido o decano do Colégio Cardinalício, cargo atualmente ocupado pelo cardeal Giovanni Battista Re. Sobre o cardeal Giovanni Battista Re como decano do Colégio Cardinalício, eu também trouxe um vídeo em que Monsenhor Viganò tecia considerações sobre aquela nomeação. O decano do Colégio Cardinalício desempenha um papel importante na gestão do Vaticano sempre que um papa morre e se demite. O decano, se tiver menos de 80 anos de idade, também preside as eleições papais. O ex-decano mais proeminente da história recente foi o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde tornou-se Papa Bento XVI. O que fez o Papa Francisco? Como Francisco quebrou a tradição desta vez? Tradicionalmente, só havia 6 cardeais-bispos no Vaticano, cada um deles designado para uma das 7 igrejas especiais próximas a Roma, chamadas de sés suburbicárias. Então, eu quero mostrar o que é uma sé suburbicária. E para isso, eu recorro ao Wikipédia, que, neste caso, é bastante útil. As sés suburbicárias, ou dioceses suburbicárias, são as 7 dioceses cardinalícias localizadas em torno de Roma, na região do Lácio. São reservadas aos cardeais-bispos. A palavra compõe-se de sub, que significa abaixo, no sentido de ligação direta e próxima, e urb, a cidade, por antonomasia, Roma, a diocese central do catolicismo. Então, diz aqui, são 7 as sés suburbicárias. A de Ostia, de Porto Santa Rufina, de Albano, de Frascati, Palestrina, Sabina Poggio Mirteto e Velletri Segni. Cada cardeal-bispo é nomeado bispo titular de cada uma dessas dioceses, embora normalmente haja um bispo ordinário, que é o responsável pela sua direção. A sé de Ostia é conferida ao deão, ou decano, do Colégio dos Cardeais, escolhido pelos demais 6 e com a aprovação do Papa. Bom,
Mais uma informação interessante que diz aqui o Wikipédia é que, após o motu próprio do Papa João XXIII, denominado Suburbicaris Sedibus, 6 dessas dioceses passaram a ter seus próprios bispos substantivos ou ordinários, com exceção da sede suburbicária de Ostia, que foi unida à diocese de Roma e é administrada pelo cardeal vigário de Roma. Até 1962, os bispos dessas dioceses exerciam efetiva jurisdição sobre sua sede. Após o motu próprio de João XXIII, o governo foi atribuído a um bispo auxiliar, deixando ao cardeal-bispo apenas o título necessário. Então, sabendo já o que é uma sé suburbicária, vejamos aqui, voltemos ao Rappler. Cada um desses cardeais-bispos, que tradicionalmente, como dizia o artigo, eram sempre 6, cada um desses cardeais-bispos é designado para uma das 7 igrejas especiais próximas a Roma, chamadas sés suburbicárias. Um deles, o reitor do colégio dos cardeais, recebe 2 sés suburbicárias. Em geral, sempre somaram 6 cardeais-bispos e 7 sés suburbicárias. O cânon 350 do Código de Direito Canônico afirma que os cardeais-bispos são aqueles a quem o Romano Pontífice atribui o título de uma igreja suburbicária. No caso de Tagle, nenhuma sé suburbicária lhe foi atribuída, mas o Pontífice, isto é, Francisco, ainda assim ordenou a promoção de Tagle, equiparando-o em todos os aspectos aos cardeais premiados com o título de uma igreja suburbicária. A nova classificação de Tagle, segundo o site de notícias católicas Crux, requereu permissão papal especial, porque não lhe foi atribuída uma sé suburbicária. Isto é, temos aí que Francisco deu a Tagle o título de cardeal-bispo, mas ele não tem nenhuma sé suburbicária. O cânon 331, continuou o artigo, do Código de Direito Canônico, afirma que o Papa possui o poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal na Igreja, que ele sempre pode exercer livremente. Bom, segue o artigo. Homens de Francisco. Além do anúncio da promoção de Tagle no dia 1º de maio, o Vaticano disse que Francisco também promoveu o cardeal Benjamin Stella, da Itália, como cardeal-bispo. Ao contrário de Tagle, a Stella foi designada à Igreja Suburbicária de Porto Santa Rufina. O Crux disse que tanto Tagle como Stella há muito tempo são considerados os homens de Francisco, e sua decisão de promovê-los marca um sinal claro de que eles têm o selo de aprovação do Papa. Tanto Tagle como Stella pertencem ao que pode ser considerado o gabinete de 9 membros do Papa, ajudando-o a administrar a burocracia do Vaticano. Tagle é prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, como eu acabei de mostrar, referindo-me àquele vídeo meu anterior de dezembro de 2019 sobre Tagle. E Stella é prefeito da Congregação para o Clero. Segundo a revista jesuíta América, Stella foi nomeado cardeal-bispo para preencher a vaga que resultou da morte do cardeal francês Roger Etchegaray, em setembro passado. Ele tinha o título da Igreja de Santa Rufina. Por outro lado, o Papa Francisco cooptou o cardeal Tagle, novo prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, a essa mesma ordem através de uma rescisão especial envolvendo uma derrogação da lei canônica, que lhe confere o mesmo status, a Tagle, daqueles que têm título de igreja suburbicária. Essa é uma forma excepcional de torná-lo membro da ordem, relatou a revista América. Foi em 2018 quando o Papa rompeu a tradição de nomear apenas 6 cardeais-bispos sediados em Roma. Naquela época, ele promoveu 4 altos funcionários do Vaticano, incluindo seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, como cardeais-bispos, sem dar-lhes sés suburbicárias. Isso acontece quando os observadores do Vaticano dizem que Francisco está preparando Tagle para tornar-se um sucessor em potencial como Papa, uma especulação que o filipino Tagle sempre prefere evitar. No entanto, os paralelismos têm sido muitas vezes traçados entre ele e o Papa, incluindo sua proximidade com os pobres, seu carisma, até mesmo sua formação sob os jesuítas.
antes de ser promovido a cardeal-bispo, o gabinete de Tagle já estava preparado para tornar-se o segundo mais importante do Vaticano. Ser prefeito de uma poderosa congregação do Vaticano posiciona-o para ser um possível sucessor do Papa Francisco, escreveu o analista do Vaticano Edward Penton. Edward Penton também é conhecido do meu canal, porque eu trouxe já várias vezes vídeos de artigos escritos por ele. Edward Penton é um correspondente em Roma para o National Catholic Register. Ele esteve cobrindo o Sínodo da Amazônia. Bom, e esse é todo o artigo. Pareceu-me bastante interessante, muito importante. Aqui a gente aprende, eu não sabia que existia aí, essa figura de sé suburbicária. E vemos também que Francisco não tem nenhum problema, nenhum pejo em mudar o Código de Direito Canônico com tal de levar a cabo seus projetos para a Igreja Católica. E para não ficarmos unicamente com um meio de comunicação, o Rappler, vejamos o que diz o Vida Nueva Digital, esse meio de comunicação progressista, católico progressista, se é que é possível uma coisa tal. Diz o seguinte: o Papa Francisco modifica o direito canônico para dar mais peso no Vaticano ao cardeal Tagle. O pontífice faz um oco, essa é uma expressão espanhola, hace un hueco, quer dizer, abre um espaço entre os cardeais bispos para o filipino, que é prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Também foi promovido a cardeal Benjamin Stella e nomeado vice-camarlengo o brasileiro Ilson de Jesus Montanari. E a notícia é a seguinte: tradicionalmente, e assim perpetuou o direito canônico, os cardeais de maior classificação, de maior rango, os pertencentes à ordem dos bispos eram os 7 titulares das igrejas suburbicárias de Roma, isto é, 7 povoados circundantes da cidade eterna, que tiveram desde cedo a comunidade cristã. Entre eles sempre esteve o decano do colégio cardinalício, com um papel destacado sobretudo depois da morte ou da renúncia de um pontífice, ao que se designa como templo de referência, o de Ostia. Ainda que a essa distinção tenha se incorporado mais recentemente os patriarcas das igrejas orientais, Francisco deu um golpe de efeito através de uma reescritura, na qual decidiu incluir na ordem dos bispos, equiparando-lhe em tudo aos cardeais designados com o título de uma igreja suburbicária, o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, antigo arcebispo de Manila, Filipinas, e presidente de Caritas Internacional, é, desde o passado mês de dezembro, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Segundo o texto assinado por Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, com essa nomeação, comunicada pelo Papa em audiência, derroga os cânones 350, parágrafos 1º e 2º, e 352, parágrafos 2º e 3º, que estabelecem o ordenamento dentro do colégio cardinalício. Por isso, Tagle continua sendo o cardeal titular da Igreja de São Félix de Cantalicio em Centocelle, um bairro romano da periferia. Esse movimento de Francisco dentro da Cúria Romana une-se ao comunicado de dezembro, ainda mais importante, que converteu o cargo de decano do colégio cardinalício em uma encomenda para 5 anos e não como um órgão vitalício. Depois da renúncia de Ângelo Sodano, faz que o nome de Tagle esteja na lista para esse posto. Essa manhã também fez-se pública, essa manhã da publicação deste artigo, 1º de maio, essa manhã também foi feita pública a promoção à Ordem dos Bispos do cardeal Benjamino Stella, prefeito da Congregação para o Clero, ao que se lhe atribuiu a Igreja Suburbicária de Porto Santa Rufina. Também foi nomeado vice-camarlengo o brasileiro Ilson de Jesus Montanari, que é secretário da Congregação para os Bispos. E vejamos, para aqueles que não sabem, o que é um camarlengo. Camerlengo é um título de origem medieval, ainda em uso em alguns ordenamentos políticos modernos. Deriva do latim. Bom, o camerlengo da Igreja Católica. O título camerlengo na Igreja Católica refere-se a um cardeal do Colégio dos Cardeais. O camerlengo da Igreja Católica é o administrador da propriedade e da receita da Santa Sé,
Suas responsabilidades incluem a administração fiscal do patrimônio de São Pedro. É responsabilidade do cardeal Camerlengo a determinação formal da morte do Papa. E ele, até que o sucessor do Papa seja escolhido, é o cardeal Camerlengo quem serve como chefe de Estado atuante do Vaticano. Então, durante a sede vacante, aquele período em que não há Papa porque morreu um Papa ou porque renunciou, quem assume é o Camerlengo. Pois vejam, o Camerlengo agora é um brasileiro. Está informado aqui pelo Vida Nueva Digital, do artigo esse que acabo de ler, 1º de maio. Foi nomeado vice-Camerlengo, o brasileiro, na verdade, vice-Camerlengo, o brasileiro Ilson de Jesus Montanari. Nada mais, até meu próximo vídeo. Decidi que quero abrir outro canal no YouTube. Vamos ao Limes Germânicos. Até lá.